messiânico no capítulo 9 de Isaías, para que a gente possa meditar um pouco. Hoje é uma noite diferente, porque é uma noite de ceia, onde nos assentamos na mesa do rei. Isaías capítulo 9 é uma parte da Bíblia que vai falar a respeito da vinda do Messias. Capítulo 9 do profeta Isaías. Vamos compartilhar juntos esse texto de abertura. Isaías, profeta messiânico. Um dia esse profeta, ele falou para Deus assim: Senhor, eu sou de lábios impuros. Aí o anjo desceu, uma brasa viva tirada do altar, e tocou nos lábios desse profeta. Por que Deus tocou nos lábios dele? Porque ele falou que o problema dele era a língua. Toda vez que Deus só toca quando você confessa para ele o teu problema. Tem pessoas que são adúlteros, mas nunca confessa para Deus, Deus não toca. Tem pessoas que são mentirosos, mas nunca confessa para Deus, aí Deus não toca. Então eu tenho que confessar para Deus, aí Deus vem e toca com a brasa, onde eu permiti. Por que eu permiti? Porque eu falei com ele. Amém? Esse profeta Isaías passou por isso. No capítulo 1, 2 você vê isso. Capítulo 9 então do profeta Isaías diz assim no verso 2, vamos para o verso 2 do profeta Isaías. Ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, todos os governos, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do incremento desse principado e da paz não haverá fim, não terá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Quem fez isso? O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, e ele já fez. Fecha os olhos. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Deus, exposta nessa noite, Deus amado, separada para estar à tua mesa. Uma noite separada para estar contigo, uma noite onde o nosso coração, como uma terra, se coloca à disposição do agricultor, para que a tua palavra venha e frutifique em nós como semente. Venha, Deus querido, e frutifique dentro de nós, Senhor, uma riqueza que só o céu tem, só a tua palavra tem. Então que assim possamos, ó Deus, vivenciar esse tempo novo do Senhor dentro de nós, para que dentro de nós possa haver, ó Deus, o frutificar de uma nova história, de um novo tempo em nossa vida. E isso, Deus, se faça segundo a revelação da tua palavra, segundo a direção do teu Espírito, porque nós servimos somente ao Senhor, o único, soberano, fiel, verdadeiro, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Senhor, maravilhoso és tu, Senhor. Seja para ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Dá um aplauso a Jesus. Nós falamos no domingo passado sobre o mundo estar um pouco assim em trevas, um pouco, densas trevas. Aprenda uma coisa: toda vez que você quiser aprofundar em Deus, você vai para as trevas. Deus nunca vai te mostrar só um reino. Se você quer conhecer o reino de Deus, Ele vai te apresentar o reino das trevas. É impossível eu conhecer Deus sem conhecer as trevas. Ele vai me apresentar a escuridade, a escuridão. Vocês lembram que uma vez um profeta, Moisés, ele subiu ao monte para falar com Deus, e lá diz o quê? Que ele entrou nas densas trevas, e lá estava Deus. Por quê? Porque é nas trevas que é lugar de ter luz.
é lá que precisa de luz. Então Deus sempre vai te mostrar a respeito das trevas. Você nunca vai vivenciar só luz. Se você quer saber os ocultos de Deus, saber os mistérios de Deus, os segredos de Deus, Ele vai te levar para as trevas. Você vai conhecer Deus lá. Lembra que eu já falei, não é na presença de Deus que você decide, é sempre na presença do diabo. É na presença das trevas que você toma a decisão, porque quando você está na presença de Deus é porque já decidiu. Então eu só decido na presença do diabo, é nas trevas que eu vou tomar a decisão, é lá que eu vou brilhar. E lá em Gênesis capítulo 1 verso 2, lá diz que no mundo havia muitas trevas, havia trevas sobre a face do abismo. E no versículo 3 Deus disse, haja luz, e houve luz. Acontece que no verso 3 vai colocar que é o primeiro dia. O sol, por sua vez, foi criado no quarto dia. Então o sol, já falei isso aqui, não serve como exemplo para iluminar o dia. Na tua Bíblia está escrito que o sol foi criado no quarto dia. Então o sol não é luz. Antes do sol já havia luz. A luz foi no primeiro, o sol foi no quarto. Então para que sol? O sol não é para iluminar, ele é para governar. Está escrito lá. Ele governa o dia, 12 horas do dia, a lua 12 horas da noite. Então é para isso que Deus criou ali o sol, não para exemplificar a luz, porque a luz de fato é Jesus. Nós vamos ver isso, que Jesus é essa luz. Jesus é a luz que o mundo precisa. Jesus é essa luz. Em Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O texto fala do nascimento do Messias. Esse texto que vai falar todos esses nomes, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, está falando do nascimento de Jesus Cristo, o Senhor, está falando do nascimento dele. Então está falando da vinda do Messias, e 700 anos depois esse menino nasce, de fato. E ali o profeta está liberando uma palavra, dizendo que viria o Messias. Então essa palavra é uma palavra que já foi cumprida. Ela já aconteceu, ele liberou e ela já aconteceu. Ela já aconteceu com o nascimento então do Messias. Acontece que nós sabemos aqui que Jesus ele é a luz. Aí fica uma pergunta, porque se ele já nasceu e Jesus já nasceu, por que que o mundo ainda está em trevas? Se ele já nasceu, era para ele ter vindo, como diz o profeta Isaías e tantos outros. Quando Jesus nasceu, cumpriu-se 25 profecias do Velho Testamento. Foi cumprida no nascimento. Essa é uma, só uma. Tem mais 24 profecias de vários profetas acerca do nascimento de Cristo. Aí veio a luz. E repito a pergunta, por que que o mundo ainda está em trevas? Falamos a semana passada que as trevas estão cobrindo a terra, e terra eu expliquei, é o coração. Terra em linguagem profética é coração. Você vai ver que eu estou continuando um pouco, não deu para falar tudo. Então terra é coração. E se Jesus ele já nasceu, por que que há trevas? Por que está acontecendo trevas lá fora no mundo? Por que que acontece trevas dentro da igreja? Tem gente dentro da igreja em trevas. Existe povo dentro da igreja que está em trevas. Dentro da igreja na terra está em trevas. E por que, se ele já nasceu e ele é luz? Eu já fiz essa pergunta, falei, mas o senhor já nasceu, por que continua trevas? O senhor já veio, existem trevas. Então vamos lá. Primeiro motivo, abra aí o Evangelho de João. Vai passear um pouquinho, para a gente embasar bem na palavra. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelista. João capítulo 1, e você vai ler algo comigo aqui em João, acerca desse assunto. Por que razão o mundo continua em trevas? Por que as pessoas estão em trevas se Jesus já nasceu? Lê comigo João capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim, ó: no princípio era o verbo. Verbo é o que? Palavra. No princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, primeiro motivo, por que que o mundo continua em trevas? Porque eles ainda não entenderam. O mundo ainda não entendeu. Tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu o nascimento. Ele entendeu que Jesus veio, ele até entende,
que houve um tempo na história, mas não entendeu a obra da cruz. Por falta desse entendimento, porque Isaías 43:10 diz: vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creais e entendais. E muita gente para no segundo nível, ele sabe, ele crê, mas aí não entende, e continua em trevas. A treva continua por falta de entendimento, não consegue entender. E a Bíblia ela é tão clara: eu só vou conseguir desfrutar daquilo que eu entendo. Se eu não conseguir entender, eu nunca vou desfrutar na totalidade das coisas. Se um mecânico de carro, se ele não entender do que ele está fazendo, ele vai fazer mecanicamente mesmo, porque alguém falou, mas ele não entendeu. É diferente eu fazer porque alguém mandou, e é diferente eu fazer porque eu entendi. E no reino de Deus, a palavra eu só vou desfrutar se eu entendo. Quando o eunuco descia para adorar, eu repito muito isso, porque o eunuco ia para adorar em Jerusalém, ia ler na Bíblia, ele chegava lá e adorava em Jerusalém o Deus dos judeus. Quando ele voltava, lendo a Bíblia, e ali Deus arranca Filipe do meio de um avivamento. A Samaria estava quebrando tudo, era um avivamento, o povo convertendo, estava demais, e Deus, o Espírito Santo, arranca Filipe de lá e leva até lá para um homem só. Então Deus dá valor para uma vida, ele arrancou lá do meio do fervo, do avivamento, e tirou de lá e levou até o eunuco. Ele pergunta para o eunuco, está lá no livro de Atos, e ele pergunta para o eunuco: o que você está lendo? Estava lendo Isaías, capítulo 53, Isaías. Aí fala: você entendeu? Ele fala: eu não entendi. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Agora eu pergunto: como que um homem desce para adorar um Deus que ele não entende? Ele tinha ido adorar. É igual hoje, muita gente vem na igreja, canta louvores, e ele faz coisas que ele não entende, ele faz porque estão fazendo. Faz por tradição, porque meu avô era assim, meu tataravô, minha avó, meu pai, e ele faz por repetição, ele não sabe, ele tem que entender, e se eu não entender, eu não desfruto. E ali o eunuco fala: eu não entendo. Aí Filipe senta na carruagem, explica para ele, conversa com ele. Depois de um tempo, você vai ver no texto que o eunuco fala para Filipe: olha, ali tem água, tem uma poça d'água, o que impede de eu ser batizado? Filipe fala para ele: é nada, se você crê. Eu creio, então vamos para a água. Batizou. Por que ele desfrutou do batismo agora? Porque ele entendeu. Então aprenda isso, você só vai conseguir desfrutar daquilo que você entende. Eu não consigo desfrutar daquilo que não vem dentro de mim com um entendimento, e a falta de entendimento vai manter nas trevas, mesmo que está na igreja, está dentro de trevas, dentro da igreja, porque não entendeu o plano de Deus, não conseguiu entender ainda a obra da cruz, não entendeu o Messias, não entendeu o nascimento, não entendeu que cada um desses nomes tem um significado maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, ele é tudo isso, não é só nome por ser, ele é tudo isso. Ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é tudo. Aliás, na Bíblia Deus é conhecido com 72 nomes, e ele é tudo isso, porque não tem um nome para expressar Deus, tão grandioso ele é. E ali, por falta de entendimento, o povo fica em trevas. Mas não é só isso, pior do que eu não entender, tem uma coisa pior, tem uma coisa um pouquinho pior, aí mesmo em João, leia aí, nós lemos até o 5, leia até a partir do 6 agora. Houve um homem, esse homem aqui é João Batista, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Lembra que o que ilumina não é o sol, é essa luz chamada Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, pior do que não entender. Segundo, por que está em trevas? Porque não querem entender. Pior do que não entender é não querer entender. Ter quem explica tem. Ontem eu fiquei feliz demais, era uma 00:30, 1h, eu estava vasculhando algumas coisas ali, descobri um profeta, e eu era para ter ido dormir já, nada, era 2 horas eu acho, ou mais, 3 horas, né? 3 horas, eu estava com a pastora e eu descobri algo ali, eu conheci um profeta, e olhando ali, eu estava vendo ele pregando algumas coisas, ele tem 30 anos, eu fico feliz demais, porque ele tem 30 anos de idade, ele já ganhou milhões,
ele conhece o mundo podre do Evangelho, ele construiu palácios praticamente dentro do Evangelho, ele conheceu coisas assim tremendas dentro do Evangelho, de um outro lado. E um dia Deus falou para ele: você vai para o inferno, para ele, na solidão, ele Deus, e Deus falou isso no coração dele: você vai para o inferno, porque está fazendo do meu nome um comércio, está fazendo do meu nome o que não é para fazer. E esse homem, ele é um profeta, mas se você vê a forma dele pregar, é uma pregação que ele prega uma vez só, ninguém mais quer ouvir, porque ele está pregando. O que eu ouvi foi sobre pecado. Ele falou: o que separa Deus do homem é pecado, é só pecado, não se fala mais o pecado. E ele vai falando coisas assim tremendas. Ele é um profeta. Agora presta atenção, Deus deu a ele dom de cura, mas não é cura assim, quem tirou caroço, quem está com febre, desfilou, não. Eu vi, ele levanta paralítico, ele cura coxa, ele tira cegueira. Deus usa ele com um ministério muito poderoso, e isso fez ele ter ibope. Isso fez com que ele crescesse. Ele começou a escolher, ter 150 pedidos para ir pregar nos lugares, e aquilo arrastava multidões, só pregava em estádio, ele escolhia onde ia. E aí esse vídeo que eu estava vendo, ele está pregando numa igreja bem modesta, bem pequena, e todo feliz da vida, e dando testemunho e contando acerca disso. Mas hoje ele é levantado como profeta. Ele já havia sido, só que agora ele tomou o rumo certo, agora está sendo luz. E ele dá uma ralada mais tão bonita, porque ele estava lá dentro. Ele estava lá dentro, ficou anos ali dentro. Todo esse convívio político, toda a vendagem da noiva, ele estava lá dentro. Ele era um dos que vendiam a noiva. E ele saiu de lá. E eu dei glória, eu fiquei feliz, porque eu falei: pastora, graças a Deus, Deus está levantando seus profetas. As igrejas vão esvaziando, mas os profetas estão falando nas ruas. Os profetas vão falando, eles vão decretando, eles vão liberando, porque a visão profética, ela é diferente de uma visão qualquer. O profeta vê o que o homem comum não vê, só que ele fala o que o homem não quer ouvir. Nenhum profeta na Bíblia fala o que o homem queria ouvir. Todos eles eram mal. João teve a cabeça cortada. Paulo, cabeça cortada, porque o diabo quer a cabeça, você lembra disso? O diabo não quer teu coração, quer tua cabeça. Então, os homens de Deus, nesse tempo aqui, neste tempo, Deus está levantando profetas, Deus está levantando uma igreja diferente. Dentro da igreja, Ele está arrancando uma igreja lá dentro, sem ferida, sem mácula. Está arrancando uma igreja que prega a verdade. E a verdade é: pecado tem que ser tirado. Não tem meio termo. E ele é um dos que estão pregando, mais um dos que estão pregando a respeito disso, de palavras um pouco duras, mas são verdadeiras, são de amor. Elas são duras, mas são cheias de amor. Você percebe amor, porque Deus faz isso, porque Deus ama. Não, Deus deixava correr frouxo. Então o povo não quer entender. O povo, ele não quer entender. Isso é pior do que não entender, é não querer entender. Pior do que ser cego é eu não querer ver. Pior do que eu ser mudo é eu não querer falar. E pior do que não entender é não querer entender. Você explica e a pessoa não quer entender, porque a explicação que você dá vai contra o que ela quer. E ali fica a pessoa em trevas. Dá uma olhada aí mesmo em João 1:25, no verso 25 e 30. Olha o que ele está dizendo aí, nesse mesmo capítulo. Ele diz assim: e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas do meio de vós está um a quem vós não conheceis. Está um aí a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, de outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Agora 29. No dia seguinte, olha que interessante, João pregava acerca de Jesus. No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ele estava falando de Jesus. E olha que interessante, ele falava e no dia seguinte ele viu Jesus. Quando você começa a falar de Jesus e testificar mesmo sem ver, você em algum momento vai ver. Porque ele falava de Jesus, mas um dia Jesus vem e ele vê Jesus. Chega esse dia na tua vida, quando você começa a andar em linha com aquilo que Deus tem para você, a procurar entender o que Deus tem para o teu coração. E ali chega uma hora que Jesus aparece para você.
Aqui apareceu para João. No dia seguinte, João viu Jesus. Ele viu aquele a quem ele pregava que não tinha visto, mas agora ele vê. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, e ele vai dar a solução. Ele fala: é esse que tira o pecado do mundo. Por que João pregava? Porque João entendeu. O povo judeu, olha que interessante, o povo judeu ficou esperando o Messias anos, centenas de anos, 800 anos antes, 1000 anos antes, o povo espera vir o Messias. Quando o Messias vem, ninguém entende. João está pregando: olha, ele já veio, é esse aí, ó. É esse que está vindo, é ele que é o Cordeiro, é ele que é o Messias, é ele que tira. Ele não vai cobrir o pecado, como vocês fazem com os animais, com os cordeiros. Sabe como era feito o sacrifício em Jerusalém? Todo final de ano, um pai de família, lá ia eu. Se nós estivéssemos em Israel, final do ano, num templo, lá ia eu, lá ia o Laércio, lá ia o Henrique. Todo pai de família pegava um cordeiro sem mancha e levava até o sacerdote. Quando chegava na frente do sacerdote, o sacerdote botava a mão na cabeça do cordeiro e a outra mão na cabeça do pai, do homem ali. Isso significa transferência. Ele estava transferindo o pecado dessa casa para o cordeiro, e ele deixava o cordeiro ali, e o sacerdote ia lá, matava o cordeiro, um símbolo. No outro ano a mesma coisa. Então o pecado não era tirado, ele era coberto, era um paliativo. Era algo para ganhar tempo, porque um dia viria queria resolver, e no dia que vem, ninguém acredita. Mas João pregava, porque João ele entendia, mas ninguém queria entender. Isso é que tornou trevas e deixa até hoje, porque o povo não quer entender. Eles olham para Jesus, mas não quer entender que é ele o Cordeiro que já tirou o pecado. Hoje eu só entro na sombra dele, o sangue dele já é suficiente para mim, não precisa matar mais nada. Ele já morreu, agora não se mata mais. O Cordeiro Santo já morreu. E João ali, ele prega acerca disso. Então, o que é pior? Porque o povo não quer entender. Pior do que não entender, é não querer entender. Tem muita gente que não quer entender não. Ele acha que Deus tem que dar carro para ele. Então, ele vai procurar carro, vai procurar casa, vai procurar casamento, vai procurar... Eu conheço crente, não assusta não, mas eu conheço crente que já perguntaram para mim. Não está ninguém aqui, mas já perguntaram para mim: eu posso jogar na loto? Porque está difícil, vai que Deus ganha, eu dou um dízimo para a igreja. Não é da igreja nossa. Ele perguntou para mim, justo para mim. Aquilo dá um rebuliço em mim, assim, eu não sei se eu bato, se eu beijo ele, se eu abraço, falo: filho, Deus já fez por você. Então não entende, não quer entender. Eles não querem entender aquilo, não querem compreender aquilo lá. E ali João Batista era um dos profetas que fala: é ele, está revelado, chegou o Messias, é esse aqui. Ele vai resolver, ele tira o pecado. Mas não entenderam, ainda morre, perde a cabeça. Mateus 13:19 diz assim, ó, vou ler para você: ouvindo alguém o evangelho do reino, e não entendendo, pode até ouvir, mas não entendendo, vem o maligno e o rouba, e lá se vai. Ouvindo alguém o evangelho do reino, e não entendendo, o diabo vem e rouba a semente. Por quê? Porque ele não entendeu, ele fica sem fruto, ele não gera, não germina, porque ele não conseguiu entender. Ele até ouve, ele até recebe, mas não entendeu. O maligno vem e rouba. Ouve a palavra quando sai da porta, não lembra mais o que Deus falou, já foi, já roubou, porque não entendeu nada, não conseguiu entender. Quando Deus disse: haja luz, a luz se manifestou. João 1,4 diz o que diz o texto? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a luz não é só luz, é luz e vida. É vida e luz. Jesus, ele é o único que tem vida. Aliás, ninguém tem luz e vida igual ele, só ele tem. Não tem onde eu ir. Jesus. Agora, por que a luz de Jesus veio? Por que Jesus veio ao mundo? Há uma confusão. Jesus não veio para o mundo só para salvar. Não. Quando ele, antes do ventre de Maria, ele já existia. O que João fala? Que ele é muito antes de mim. Antes da fundação do mundo ele já existia. Ele já estava lá. Em João 17,5 ele diz assim: Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus já é desde a eternidade. E por que ele surge lá em Gênesis, lá no começo? Porque a luz de Cristo, ela entra numa vida, não é só para salvar, é para organizar. Quando a luz de Cristo vem, é para pôr a vida em ordem. Por isso aquela mulher que perde a dracma, ela pega o quê? Um candeeiro, acende e vai procurar, porque a luz
vai ajudar a organizar. A luz de Cristo, ela põe ordem. Como que eu sei que uma pessoa não está totalmente iluminada por Cristo? Pela desordem. Está tudo em desordem. Quando uma pessoa é convertida e está firme no Senhor, a ordem vai sendo estabelecida, porque a luz de Cristo traz ordem, não traz só luz. A salvação, quando ele nasce do ventre de Maria, não era para organizar, era para resgatar o que se havia perdido, mas ele já existia há muito tempo para dar ordem, para organizar. Então lá de Gênesis, em toda a Bíblia, Jesus já existe desde o princípio, para poder ter ordem. Se havia trevas, ele veio e começou a ter ordem, organizar. Todo lugar onde Jesus entra, vai haver ordem. E no ventre de Maria, ele veio apenas para resgatar. Mas aonde que está isso? Está em Lucas 19:10. O Filho do Homem se manifestou para salvar e resgatar o que se havia perdido. Então quando Jesus nasce do ventre de Maria, para resgatar o que se havia perdido, mas ele já existia desde a eternidade. Ele já havia vindo para organizar as coisas. O plano de salvação é um plano B, porque o plano original de Deus é que todos vão ao céu, todos fossem levados ao céu. Ele queria encher o céu com filhos parecidos com Cristo. O pecado falhou, errou, caiu. Aí Deus fez o plano B. Qual é o plano B de Deus? A salvação. Para quê? Para pôr no original de novo. O original de Deus nunca foi salvar o homem. O original de Deus é ter o homem no céu com ele. É sentar nas bodas, é estar junto dele, é ir para o céu, é estar vivendo a vida junto com Cristo, co-herdeiro com Cristo. Mas por causa do pecado, Deus foi obrigado, por amor, a fazer o plano B. Aí criou então o plano B. Vem Jesus com a salvação para resgatar o homem e pôr de volta no plano original. Então Deus nunca quis salvar. Ele só salva porque é o único meio de trazer o homem de volta no prumo, no rumo da linha do que Deus realmente quer. Jesus não veio para trazer apenas salvação, ele veio resgatar de fato, mas ele vem para organizar. Uma vida em desordem, ela não está com a luz plena de Cristo. E como que eu não estou com luz? É porque a palavra vem, eu não entendo, continuo em trevas. Deus vem, me dá uma direção, eu não obedeço, eu continuo em trevas, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro do reino, eu continuo em trevas, porque eu não consigo entender o que Deus está falando. Ou pior, eu não quero entender. Eu quero que Ele fale o que eu quero ouvir. Eu não quero entender. Não quero entender desse jeito, eu entendo que outro. Então você continua em trevas, porque Deus usa os seus homens, suas mulheres de Deus, Ele usa vasos para direcionar. E alguns até têm um entendimento, mas por rebeldia confronta Deus e continua em trevas. Então, pior do que não entender, são aqueles que não querem entender. Mas vamos seguindo. Salmo 8, verso 5 diz: pouco menor do que Deus os fizeste, e de glória e honra os coroaste. Fala de você e de mim. Ali está falando dos homens, que foram criados pouco menor do que Deus. O texto, na tua Bíblia, de alguns deve falar anjo, mas o original é Deus. Pouco menor do que Deus, Deus os fez, e coroados de glória e de honra. Então, presta atenção, anjo não tem a regalia que você tem, nenhum. Sabe por quê? A Bíblia diz em Efésios que os mistérios de Deus foram guardados para você. Nem aos anjos foi revelado. Então quando você está pregando a palavra, você está lendo a Bíblia, está compartilhando, o anjo pode até babar olhando a revelação, porque ele também não sabe. As revelações são para você. É para o homem que são os segredos, os mistérios de Deus. Os anjos são uma bênção, nós amamos os anjos. Eles são anjos, espíritos ministradores a serviço da igreja. Mas eles não tiveram essa verdade revelada para eles. Isso está lá em Efésios, só lê Efésios capítulo 1, você vai ver. Os anjos não têm essa verdade revelada. Quando você tem uma revelação de Deus, eles também, eu até imagino, assim, um anjo ouvindo você pregar ou falando, e ele, olha, não sabia disso, porque eles não sabem mesmo. Eles fazem exatamente o que é para ser feito. Exatamente, mas não tem revelação. Nós temos revelação, porque os mistérios de Deus foram guardados para nós. Jesus foi revelado para nós. Eu já falei isso sobre batalha espiritual. Jesus foi revelado aos homens, para nós. E ali, com todo esse êxito, muitos não entendem, preferem viver no meio das trevas. Só quem traz vida e ordem é Jesus. Amém? Só Ele consegue trazer vida. Agora, eu não posso só aceitar Jesus. Isso é só o comecinho. Esse é o início, eu dei o começo. Agora eu preciso que a luz venha fazer parte da minha vida, para eu continuar agora, de degrau em degrau, de processo em processo, e ir crescendo. Eu nunca acreditei em nada que nasceu grande, nunca.
Nem igreja, nem empresa, nada que começa monstruoso, ele vai acabar rápido, porque fica tudo desorganizado. Por quê? Porque Deus que é Deus de processo. Deus que é Deus que é um Deus processual. Eu preciso entrar no processo, eu aceito a Cristo, porta estreita, agora eu vou andar no caminho estreito. Pode ser que no meio não consiga, eu vacile e caia, mas se eu andar no caminho estreito, eu vou de glória em glória, degrau em degrau, até eu alcançar o patamar, a estatura de um varão perfeito, como diz a Bíblia. Uma vida sem Cristo é pura treva, mas uma vida que não quer entender a Cristo é treva dobrada, porque prega-se, ele não quer ouvir, ele não quer entender. E o duro, triste é que é dentro da igreja assim, você explica dentro da palavra, dentro da igreja, explica, e a pessoa não quer entender, porque acha que ela sabe. Se fosse assim, Deus faria achólogos, não faria ministros do evangelho, teria achólogos, uma igreja só de achólogo, cada um acha uma coisa e vai seguindo em frente. Não é assim. O mundo está em trevas porque não entendeu. Mas tem uma coisa pior, tem algo pior, vai piorar mais um pouco, pior do que não entender, pior do que não querer entender. Tem mais uma coisa que é pior ainda, é porque eles querem entender a palavra com a mente natural. Pior do que uma pessoa não entender a palavra, é quando a pessoa não quer entender. Agora, pior do que não entender, e pior do que não querer entender, é quando ela quer entender com a mente natural. Se você tentar entender Deus com uma mente humana natural, é a pior coisa que tem. Não tem coisa pior do que isso, é horrível. Quando alguém que está em trevas, aí ele quer entender do jeito dele. Não tem coisa pior para você lidar do que um ser humano que quer entender da maneira que ele acha que está certo. Você vai ver como isso é ruim. Quando eu quero entender com uma mente natural, eu vou, para começar, não tem como, porque na matemática de Deus é tudo diferente. O fraco é forte, o pobre é rico, o que chora é que é feliz. A mente natural não entende isso. A mente natural, ela nunca vai conseguir entender um negócio desse, onde ele vai colocar que o pobre é que é rico, que o Senhor é que é servo. Não dá para, a mente natural não entende. Por isso a gente é chamado de louco, porque eles não conseguem entender, porque é mente natural, mas quer entender do jeito deles, e começa a questionar e não acham loucos. Por quê? Presta atenção, vocês creem, eu sei que vocês entendem isso, vocês creem que o mar abriu. Lembra de Moisés, a multidão, Faraó e o mar vai morrer, aí Deus fala, manda o povo que marche, e ali o mar abre. Você crê nisso? Você crê que o mar abriu para mais de 2 milhões de pessoas passarem em seco? Você crê nisso, amém? Você crê que Jonas, um profeta, Deus pegou um profeta teimoso, rebelde, e fez um peixe engolir ele ficou 3 dias lá, aí esse peixe vomita, Jonas na praia, aí ele ainda vai tornar um pregador, ele se torna um pregador, ainda ganha uma cidade. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele manda o filho, aí o filho vai e morre, sem necessidade, porque ele não precisava, era nós, precisávamos. Você crê que ele veio, morreu na cruz, aí ele foi ali sepultado, ele ressuscitou, terceiro dia. Você crê nisso? Então eu pergunto, por que você crê que Deus fez tudo isso e não crê que Ele está fazendo agora? Por quê? Por que você não consegue crer que, se você consegue crer, tem essa loucura? Porque isso, se você entender com a mente, você não entende. Isso é espiritual. Para você crer em tudo isso, por que eu não vou crer que Ele é capaz de abrir o mar hoje? Se o Deus é o mesmo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Por que Ele foi capaz de grandes obras lá e agora eu não consigo crer? Mas eu creio que Ele fez, você não crê que Ele faz? Hoje o mundo vive em trevas porque não consegue crer mais, e não crê porque não entende. Quem entende, crê. O entendimento me abre fé. Quando eu entendo, a fé brota em mim, porque o entendimento da palavra vai me gerar fé. A única coisa que gera fé no ser humano é a palavra. Então quando eu tenho a palavra e eu a entendo, a fé é gerada. Mas eu não tenho fé, porque você não entendeu ainda. Você está tentando crer na fé do outro. Não, vai pela minha, pega carona na minha fé, monta nas minhas costas, vamos ver se no arrebatamento vai ser assim. Não é. Ou eu creio ou eu não creio. Não dá para ter carona, não dá para dar carona. Eu posso ajudar, ministrar para brotar essa fé em você, mas eu não posso que você fique mendigo espiritual, precisando de uma oração minha o tempo todo. Eu liguei para o bispo a semana passada. Aliás, deixa eu falar isso aqui. Faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora que a igreja está aqui aberta. Faz mais de 6 que nós ministramos e trabalhamos com o povo, com pessoas. E faz 2 que a igreja aqui está aberta. Nesses 2 anos daqui, ele ligou para mim 3 vezes.
Só 3. Agora, se eu não sou curado, você acha que tinha igreja ainda? Hã? Mas eu dependo dele? Não. Mas eu respeito ele? Sim. Ele é meu pai na fé, meu pai espiritual, ele me direciona. Só que olha o detalhe, toda vez que eu ligo, ele me atende. Toda vez que eu ligo, ele me dá direção. Toda vez que eu ligo, ele me dá conselho. Toda vez que eu ligo, ele exorta. Toda vez que eu ligo, o que precisa, ele sempre está pronto. Então, quando eu preciso, eu busco. O que ele entende? Porque, como um pai espiritual, como um pai, o que entende? Ele entende que se eu não liguei, é porque está tudo bem. Entende? Porque está tudo bem, está maduro o suficiente, está caminhando. Porque se precisar, ele sabe. Porque uma pessoa de aliança sabe que na hora que precisar, vai ligar. Uma pessoa de aliança sabe que na hora que eu estiver precisando, eu vou procurar. Ele sabe, ele me conhece o suficiente para saber que se eu precisar, eu ligo. Então, se eu não ligo, ele sabe o suficiente que está tudo bem. E segue apenas orando, cobrindo e vai. As 3 vezes que ele me ligou, não tinha nada a ver comigo, para você ter uma ideia. Ele ligou para saber outras coisas, contato do prédio, outras coisas. Com relação à igreja, ele não pergunta da igreja. Por quê? Porque a igreja é problema meu. A igreja sempre é problema do ministro que Deus levanta naquele lugar. O problema dele sou eu. Para ele, a preocupação é comigo. Se amanhã um desses meninos ou meninas, ele cresce, ele é enviado, a minha preocupação é com aquela vida. Porque o povo é problema dele. É assim que é o reino. Deus, ele levanta homens e mulheres na terra para isso. E as pessoas às vezes fazem aliança, mas não entendem. E aí quebra a aliança. E no quebrar a aliança, rompe. E toda quebra de aliança, a maldição entra e se estabelece. Em toda quebra de aliança, há um rompimento, há um aeroporto onde vai entrar ali, achar pouso, a maldição ela entra em quebra de aliança. As pessoas não entenderam a aliança. E mesmo não entendendo, não tem desculpa, porque ela foi feita. Entendendo ou não, o resultado vem, e é o mesmo. Deus não muda. Deus não depende de eu entender ou não para que a palavra se cumpra. Então, quando eu faço aliança com alguém, eu preciso ter certeza. Quando foi abrir igreja, eu fiz uma aliança com o bispo. Se ele for velhinho de bengala, ele continua sendo meu pai na fé, vou respeitar, porque ele foi o vaso que Deus usou para me ganhar para Cristo. Eu fiz uma aliança de amor com ele, de irmandade, pai e filho. Tudo que eu sei, toda a base minha ministerial começou com ele, eu não posso ser ingrato. Então eu aprendi assim, por isso a gente vai caminhando. E eu ligando para ele ontem, estávamos conversando um pouquinho a respeito dessas coisas, as trevas que andam no mundo. Lá na tenda vem 50, 60 visitantes todo dia, de culto, todo domingo, às vezes quarta-feira, as pessoas vão, mas somente quando conseguem entender, é que ficam. O pastor de esse fundo musical que você está ouvindo aqui, um pianinho lá longe, esse menino está com leucemia, ele é o pastor, ele é presbítero da igreja de Pedreira. Quando você quiser ver ele, você acessa o site, depois eu dou o endereço para você. Ele está lá, ele está esperando uma medula, e ele está lá na obra. Eu estou com o fundo musical dele ali, ele que está lá, tocando um piano. Ele também é um ministro do evangelho que está lá pagando um preço. Ah, mas Deus não me cura, eu vou chutar o balde. Não, ele está lá na Unicamp, ele está tocando piano na Unicamp, esperando uma medula. Morre, não morre, está lá tocando um piano lá na faculdade da Unicamp. Muitos têm uma unha encravada e abandonam a Cristo, porque não tem aliança, não entendeu a aliança. Não entendeu que a aliança de Cristo é muito mais além. A aliança com Cristo vai muito mais além. Hoje, as pessoas não entendem mais o peso de uma aliança. As pessoas, por não entenderem, e o diabo não quer que entenda mesmo, porque daí não entendendo ele vai sofrer a penalidade da maldição. A maldição entra em aliança quebrada. Agora você quer ver o grave? É que isso não é revelado para mim, é revelado para todos os ministros. Por que eles não pregam? Por covardia, porque tem medo de falar de pecado, tem medo de confrontar as pessoas e ir embora, tem medo, e não fala. A esses o julga pesado, porque não é só para mim que é dito. Todos eles sabem, todos sabem da volta de Cristo. Por que não prega que Jesus está voltando? Ele prega que o teu carro está vindo. Por quê? Porque não tem aliança, ele não tem temor de Deus suficiente, mas é revelado para ele, ele sabe que Jesus está voltando. Um dia desses eu vou pregar aqui, já está no meu coração, eu vou pregar para vocês entenderem quem é a besta. Você vai saber, biblicamente, nos tempos, quem é a besta. Você já está até vendo ela na TV, ela já está por aí, você vai entender quem é. Você não sabe quem é, eu também não sei, mas ela já está sendo vista. Por quê? Porque a palavra se revela, mas isso eu vou pregar outro dia.
O que acontece? Os ministros não vêm com boca profética, têm medo de falar a verdade, prefere massagear ego e ficar naquela lenga-lenga, e não consegue levar essa pessoa para o céu. A alegria que eu tenho é de ver pessoas como os filhos que a gente tem, espirituais, pessoas de pequena idade aparente, mas que vão crescendo a degraus. Eles começam e vai subindo um degrau, sobe outro degrau e vai indo, chega moribundo ali, cabisbaixo, depois cresce, está tocando, está cantando, está pregando, está fazendo algo em Deus. E aí eu olho pelo reino afora, pessoas velhas, amigos, conhecidos, às vezes antigos, que estão se arrastando no evangelho, porque nunca entenderam. Então a minha luta é que o povo entenda, que o povo consiga entender, porque se entender, vai desfrutar do reino. Quem não entender, vai ficar sem ir para o reino, porque não consegue as delícias do reino, sem entendimento. É Jesus que disse isso. Agora olha o risco das pessoas, que querem entender com a sua própria mente. Lá no livro de Gênesis, não precisa ler, eu só vou contar. Você lembra de Sara e Abraão? 3 anjos vão na casa de Abraão, e conversando com Abraão, eles vieram para destruir Sodoma. E aí os anjos falam para Abraão, fala: cadê tua mulher? E ele fala: Sara está na tenda. Aí eles falam: dentro de um tempo, ela dará um filho. Sara escuta de lá. O texto diz em Gênesis capítulo 18, do verso 9 ao 14, que Sara riu. Sara riu, porque de fato ela deve ter olhado para Abraão velho, amortecido, olhou para ela, já tinha findado o tempo das mulheres, ela não podia mais gerar. E vem um anjo, veja bem, uma linguagem espiritual, entender com a mente, você não entende. Só que ela quis entender com a mente. Quem tenta entender com a mente vai rir do evangelho. Todo mundo que tenta entender com a mente algo que é espiritual, ele ri do evangelho. Sara riu. Aí o anjo chegou para ela e falou para ela: dentro de 1 ano você terá um filho, e o nome dele vai ser Isaac, riso, porque riste. Ela falou: não ri. Riu, e quando nascer você vai pôr o nome de riso. E nós sabemos que Isaac, ele é a tipologia de Cristo. Cristo é o riso da humanidade. Cristo é o riso de Deus. Eu já preguei sobre o riso de Deus aqui. E Isaac fez. Mas o que eu quero chamar a atenção é como Sara tentou entender a palavra que veio do céu com a mente, ela riu. Quantas vezes a gente às vezes prega e você ri? Quantas palavras você ouve e ri? Tem que tomar cuidado, porque o riso, quando eu quero entender com a minha mente, eu viro zombador da palavra. Então não tente entender as loucuras de Deus com a sua mente natural. Você tem que ser espiritual, senão não consegue entender. Esse é um grande perigo das pessoas que querem entender com uma mente natural. Vira zombador. Segunda coisa perigosa, ele fica soberbo. Lembra do Naamã? Naamã, ele vai para Israel. Quando ele vai na frente, isso também está lá em 2 Reis, capítulo 5, do 9 ao 12, quando quiser você lê em casa. Chega lá Naamã na casa, perto da casa do profeta. O profeta não vai atender ele, e manda o servo dele, fala: vai lá e fala para esse cara, e lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Ele tenta entender com a mente. Sabe o que ele faz? Ele vira um bicho. Naamã, ele vira um bicho. A Bíblia diz que ele fica muito irritado, ele fica irado, porque ele queria que o profeta fizesse igual ele queria. Não, o profeta não está errado, ele tem que pregar do jeito que eu quero, ele tem que cantar como eu quero, tem que cantar a música que eu quero, ele tem que fazer o que eu quero. Não, ele vai fazer da maneira que Deus mandou fazer. E Naamã quase volta leproso. Eu vou ler o texto para você, está lá em Reis. Abre aí em Reis, é bom ler, para não ficar eu falando, você ouvir o que Deus fala. Livro de Reis, aí, 2 Reis, capítulo 5, olha o que acontece com esse moço. Toda vez que eu tento entender a palavra de Deus com a minha cabeça natural, vai dar isso, 9 e 12. 2 Reis, capítulo 5, verso 9 ao 12. Dá uma olhada o que acontece com esse cara, chamado Naamã. Capítulo 5, versículo 9. Diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então você vê que eu estou contando uma história que está na Bíblia. Então não é eu, é a palavra que está dizendo isso. Parou à porta da casa de Eliseu. Mas vamos continuar, verso 10, 5, 10 de 2 Reis.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, e dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Olha o verso 11. Porém Naamã muito indignou-se, ele ficou indignado, e ele se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, ele pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E ele voltou-se e foi com indignação. Então esse cara, ele ficou indignado, ele estava leproso, ele estava desgraçado, como muita gente está hoje, leproso no pecado, leproso na soberba, ele estava ruim. Aí ele vai buscar uma palavra, aí o profeta dá uma palavra para ele: olha, você vai lá no Rio Jordão, ele nem viu a cara de Naamã, você vai lá, mergulha 7 vezes, mas a água é barrenta, é para ir lá. E ele fica indignado, quase que ele volta leproso e morre leproso. Por que ele ficou indignado? Porque ele não entendeu, ele quis entender com a cabeça dele, ele quis entender com a sua própria mente. O profeta não tinha que fazer o que Naamã queria, é Naamã que tinha que fazer o que o profeta estava falando. Hoje é a mesma coisa, as pessoas têm que fazer o que a palavra direciona. Não é o que eu penso que é certo, não é aquilo que eu analiso, que eu acho que é certo. Aí quebra aliança, se arrebenta, sofre por causa disso. Porque quando eu quero entender, o segredo está no entendimento. Quando eu quero entender com a minha mente, entender do meu jeito, ou eu vou zombar do evangelho, ou eu vou tornar soberbo. Mas olha o pior, agora é o pior de tudo. Quando eu quero entender com a minha cabeça, acontece isso aqui. Marcos capítulo 15, verso 1 a 5. Vai para lá comigo, estão acabando. Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 15. Você vai ver o que acontece quando a pessoa quer entender. Por isso que não entender é ruim, não querer entender é um pouco pior, e quando eu quero entender com a minha própria mente, é pior ainda. É pior ainda, porque se eu quiser entender do meu jeito, pôr Deus do meu jeito, Deus não é do meu jeito, eu que tenho que me amoldar a Ele, não é Ele que se amolda a mim, eu me amoldo a palavra. Então quando Deus, Ele se apresenta a mim, Ele vai me dar regras, princípios estabelecidos nele, para eu prosperar. É tudo para o meu bem, é tudo para o meu benefício, mas não entendem. Marcos capítulo 15, verso 1 ao 5, você vai ver algo aqui, que acontece também com as pessoas que querem entender Deus de maneira natural. Marcos 15, 1 diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, amarrando Jesus, levaram e entregaram a quem? A Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Perguntou para Jesus. E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes? É você que diz. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém de nada respondia, ele ficava calado. E Pilatos, verso 4, o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Pilatos estava dizendo para ele: olha, eu sei quem você é, eu sei tudo que você está fazendo, você não vai se defender? Você não vai falar nada? Mas o verso 5 diz assim: mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Pilatos ficava maravilhado, tentando entender com a mente natural, como é que pode, esse cara que cura, que faz tanta coisa, eu sei que ele aí está inocente nessa causa toda, mas eu não estou entendendo. E tenta entender com a mente. Ele tenta entender com a mente, e todo mundo que tenta entender com a mente, ele vai tornar um assassino de profeta. Toda pessoa que tenta entender com a sua própria mente, ele se torna soberbo, zombador, e logo mais, ele se torna um assassino de profeta, porque ele sai descendo a língua. Ali ele matou na cruz, hoje ele mata com a língua. Ele detona as pessoas porque ele não entendeu a expressão de amor, ele não entendeu o chamado, ele não entendeu a chance que Deus deu, ele não conseguiu entender, e aí ele se torna um assassino de profeta. Só se lembrar de Isaías: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e ali ele morre. Só que se você ler o resto do texto, você vai perceber que o povo que queria o Messias, o resto desse texto, o povo que estava querendo o Messias, eles começam a aclamar, e Pilatos pergunta para o povo a respeito dele, e o povo fala: crucifica, pode crucificar,
Porque não entenderam que era o Messias, quiseram entender do jeito deles. Por quê? Porque o judeu, até hoje, o judeu pensa, ele está esperando o Messias, que a Bíblia relata. O judeu ainda está esperando o Messias vir, como a Bíblia diz, um rei que vai reinar com vara de ferro. Esse tempo vai chegar. Mas aqui ele já veio. Ele veio para Israel e os seus não o receberam, porque não entenderam que era ele. E ali o povo, não entendendo, quiseram matá-lo, indicaram para a morte, pode matar. E até hoje é assim, quando as pessoas não entendem, são zombadoras da palavra, elas são soberbas em relação à palavra, e elas se tornam assassinos de profeta. Elas matam homens e mulheres de Deus que têm um coração sincero em Deus. Muitos morrem, são atacados por causa do mau entendimento da palavra, não entendem a palavra. Tem que ser do jeito dele, e ali ele sofre. Mas abra mais um texto aí para mim, em Coríntios. Nós estamos acabando. Eu estou ultimamente usando bastante a palavra, porque eu gosto da palavra, eu amo a palavra. Mas agora estou fazendo vocês lerem também a palavra. 1 Coríntios, estamos acabando. Depois de Romanos, você vai para a primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. E você vai ver algo maravilhoso aqui, acerca disso. 1 Coríntios capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1, o verso 18. Eu vou ler um texto aqui, ó. Presta atenção nesse texto. Eu vou ler. Coríntios 1, verso 18. Porque a palavra da cruz, a tua Bíblia vai dizer que é loucura. E é loucura. Para quem? Para os que perecem, para quem está em trevas. A palavra da cruz é loucura para quem está perecendo. Isso lá fora da igreja ou dentro. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele pergunta: onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus, olha que detalhe, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E é o escândalo para os judeus que estão buscando sinais, e ele é escândalo para os judeus, e ele é loucura para os gregos que estão buscando sabedoria. O grego não consegue entender que ele é a própria sabedoria, não entende, para o grego é loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aqui está dizendo que Deus, Ele está confundindo. Ele pega, quando não dá certo em nada na vida, Ele vai ser pastor que nem eu. É assim, quando não vale mais nada, dá para nada, Ele fala: agora eu vou usar. Se você perguntasse que dia que brilhou a luz, Jesus é luz. Se você perguntar para Maria Madalena que dia que brilhou a luz para ela vai falar: é um dia que iam me matar, um monte de pedra, e eles iam me matar, mas a luz veio, e Ele falou para mim: eu não te condeno. Esse foi o dia da luz para Maria Madalena. E olha, diga-se de passagem, Jesus fez dela a primeira pregadora das boas novas. Quando chegou no nascimento, quando Ele ressurgiu, Ele pega Maria Madalena e fala: vai, anuncie. Ele não pegou os apóstolos, Ele pegou Maria Madalena, uma ex-prostituta recuperada pelo amor de Deus, que entendeu, ela entendeu. Aí ela desfrutou de uma nova vida e se tornou uma pregadora. Ela foi a primeira a anunciar o evangelho. Hoje proíbe mulher de pregar. Eu nunca vi isso. Ela foi a primeira mulher que foi pregada, foi usada para pregar o evangelho daquele que havia sido pregado. Então ela foi e anunciou o evangelho, falou: olha, ele não morreu, ele está vivo. Ela levou essa mensagem pela primeira vez.
E a luz nasceu para ela naquele dia. Você perguntar para Zaqueu, que dia que nasceu a luz? Um dia que eu já estava ali moribundo, o povo me chamando de ladrão, eu estava devendo para todo mundo, devendo porque eu era safado, eu não valia nada, eu era corrupto, mas naquele dia ele me chamou, desce depressa, Zaqueu, que eu vou para a tua casa. Ali a luz nasceu para ele. A luz nasceu para Zaqueu, a luz nasceu para ela. E a luz nasceu para você. Para mim a luz nasceu quando? No dia 9 de outubro, quando era para eu estar num centro de Umbanda, eu fazendo puxada de Umbanda. Quem conhece Umbanda sabe o que eu estou falando. Eu ia começar trabalho de Umbanda. Eu estava aceitando a Cristo numa igreja, lá na Missão Paz e Vida, numa igrejinha menorzinha que essa aqui. Eu estava lá, envergonhando o dia. Ali nasceu a luz para mim naquele dia. Ali a minha vida começou a se organizar. Porque quando a luz vem, ela põe ordem. Não é só salvação, é ordem. Jesus, a princípio, ele quer pôr ordem na casa, não é só salvar. Porque não adianta salvar uma vida, se ela não aceitar a ordem, ela vai perder a salvação. E salvação se perde sim. É o que perseverar até o fim. Perde-se o bonde do arrebatamento. Esse bonde não vai, aquele que perder. Isaías, eu vou ler para você Isaías 58 verso 6, onde nós estávamos. Se você quiser ler comigo, pode aproveitar. Isaías 58, eu vou terminando por aqui. 58 verso 6 de Isaías diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Olha o jejum que Deus escolhe. Você sabia que quando você entra, eu dou uma abertura, não vou pregar sobre jejum. Você sabia que quando você jejua, você entra em trevas? Sabia? Quando você abre um jejum, imediatamente você está entrando em trevas. Por quê? Porque o jejum vai fazer você olhar para dentro e você vai ver todo o defeito que você tem. É no jejum que é denunciado quão podre você está. Por isso você jejua para matar a carne e colocar-se em santidade diante de Deus. No jejum eu não posso pecar, no jejum não posso aquilo, não posso isso. No jejum que eu lembro o que eu não posso. Então o jejum, ele me leva para as trevas da minha própria vida. O jejum nunca vai mover a mão de Deus, move a mim mesmo. O jejum Deus não se move porque eu fiquei sem comer. É eu que tenho que me mover, o jejum é para mim. E Isaías diz assim, Deus está falando através do profeta: não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Não romperá a tua luz como a alva? Não romperá a tua luz como a alva? A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então, só depois disso, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender de dedo, e falar a verdade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas. Para que você tem luz? Para você brilhar para quem está em treva. Para que você tem luz em você? Por que Deus vem, Jesus entra na tua vida e te ilumina? Para você ser luz para quem está em trevas. Por que eu fui ganho para Cristo? Porque alguém estava com luz, veio e me iluminou, falou: você está no caminho errado. Aí eu entendi, eu falei: opa, eu não posso ir por aqui, eu preciso aprender. Eu aceitei Jesus, mas não sabia nada. Aí eu entrei num processo. Deus é Deus de processo, eu tenho que me submeter no aprendizado. Eu posso até não concordar, mas eu tenho que obedecer, porque agora eu vou me submeter, eu vou aprender, eu quero andar em linha com Deus, eu quero desfrutar das maravilhas do Senhor. Já que Ele veio e é luz, aí eu sou luz para os outros. Eu não sou luz para mim, eu sou luz para os outros. Por isso que Ele está dizendo: se eu quebrar o jugo do aflito, se eu consolar o que está abatido, se eu fizer para o outro, eu sou luz no meio das trevas. E a igreja hoje faz fila. Eu sei de igrejas, não é só aqui não, igrejas que fazem filas quilométricas para ficar orando. Pastor, ora para mim para isso, pastor, ora para aquilo, ora para prosperar. Não entendeu que a prosperidade está em Cristo. Não entendeu que a prosperidade está nele? Eu não preciso buscar um profeta para falar para mim se eu vou ter carro, se eu vou casar, se vai morrer, se vai viver. Eu não preciso. Em Cristo está toda a resposta que eu preciso. Nele eu tenho tudo que eu preciso. A luz de Cristo é tudo para mim, Ele já me ilumina em tudo. Então eu não preciso disso.
Eu só preciso dele. A única coisa que eu preciso é ser iluminado para que eu seja luz para o próximo. Eu tenho que iluminar aquele que está na minha frente, eu tenho que iluminar aquele que vem. Eu preciso, Deus diz assim, Jesus fala, a luz que está brilhando, Ele leva para iluminar toda a sala, porque Ele quer que você brilhe no meio das trevas. Ele quer que você faça isso. E aqui o texto termina dizendo exatamente isso. No verso 10, ele diz assim, dessa maneira, capítulo 58, verso 10, ele termina dizendo o quê? E se abrires a tua alma ao faminto. O faminto não é só faminto de pão, tem gente que quer ouvir a palavra, e aí sabe a palavra e não fala. Tem gente que precisa ouvir verdade. Ah, mas se ele vai emburrar, vai da igreja, mas se ele for de Deus, depois ele volta. Os filhos sempre voltam. Deus falou para mim naquela cadeira, domingo retrasado, falou, só filho fica, só filho permanece, só filho volta. Lembra do filho pródigo? Por que ele voltou? Porque ele era filho. Escravo não volta, servo não volta, filho volta. E ele disse isso aqui, e se abrires a tua alma faminto, e fartares a alma aflita, então romperás. Vocês são rompedores das trevas. Todos vocês são rompedores das trevas. São rompedores como? Com a luz que há em ti. A luz que há em mim, que há em você. Nós estamos para romper as trevas. Ele diz, nascerá das trevas, nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, diz no verso 10. Então a tua escuridão será como o meio-dia. Quando tiver muito escuro, você vai ser igual ao meio-dia. Quando? Quando eu cumprir o que Deus está falando. Quando eu entender o que Ele está dizendo para mim, o que Ele tem para mim. Hoje é uma noite de ceia. E cadê as pessoas? Alguns foram votar distante, outros têm preguiça porque cansou o dia inteiro. Cada um vai ter uma muleta. E eu sei que é muleta, porque é muleta. É muleta e muito fraca. Pode enganar a mim, mas Deus não engana. É muleta. As pessoas não buscam a Deus. Se eu tivesse uma nota de 100, enche a igreja. Se eu tivesse liberando cura, liberando bênção, ainda que o carro não venha, é a campanha do carro próprio. Estava cheia a igreja. Por quê? Porque o povo quer isso. Mas eu não sou assim, eu não quero dar isso. Eu não tenho isso para dar. Eu tenho palavra, e palavra não querem. Mas os que querem palavra, eles vão buscar a palavra aonde tem palavra. E às vezes a palavra é dura, mas ela vem para me alinhar com o céu. Jesus, entenda isso, a espinha, olha um detalhe do engano. A espinha dorsal do evangelho é renúncia, não é conquista. A espinha dorsal do reino de Deus é renúncia. Jesus quer que você morra, e eu estou aqui para ajudar a morrer e a te matar pela palavra. Por que morrer? Você morrer para viver a vida dele. Ele quer te dar muito mais, porque a vida dele tem tudo que você precisa. E muitos não entenderam isso ainda. Não conseguiram entender na sua mente que a vida de Cristo, ele é autossuficiente, está tudo nele. Então, na medida que eu vou morrendo para mim e vou vivendo para Ele, a vida dele vai manifestando em mim, e aí eu vou recebendo de Deus aquilo que eu tenho buscado. Por quê? Porque eu estou morrendo e a vida dele manifesta na minha vida. Eu preciso morrer, eu tenho que morrer. Se o grão de trigo não morrer, você é um grão de trigo. Eu preciso passar por isso. E nós vamos para a ceia. Eu só vou ler um texto aqui para você, porque hoje é uma noite propícia para falar isso, sobre entendimento. Temos que entender. Eu já vou ministrar a ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11 diz assim, capítulo 11, 23 ao 28 diz dessa maneira. Eu vou dar entendimento para você de novo. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo está falando. Não recebeu de homem, eu recebi do Senhor. Começa assim: o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Você vai entender isso com a tua mente. Você não entende que uma mesa, um pedaço de pão, o que isso tem a ver? Se você entender só com a tua cabeça, você não vai entender mesmo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí ele diz assim no verso seguinte, verso 24: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Para lembrar de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor.
até que ele venha. Ele fala do presente, passado e futuro. Todas as vezes que comerdes, presente, desse cálice, é para fazer isso em memória. Anunciais, eu vou ler para você entender bem esse texto, para nunca mais você esquecer. Qualquer que comer esse pão e esse cálice, veja bem, porque todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice, agora, anunciais a morte, passado, até que ele venha, futuro. A ceia trata com o passado, com o presente e com o futuro. Toda vez que eu como, eu lembro do passado, mas ela também me aponta o futuro, porque um dia nós vamos estar na mesa do rei, de fato, nas bodas do cordeiro. Então, vamos seguindo, e ele diz assim, verso 27, porque qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não é examine-se o homem a si mesmo e sai correndo, não, examine-se pois o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice, porque, aí ele vai dizer, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Anos, muitos anos, pegaram isso aqui e viraram regra, legalismo dentro da igreja, mas anos se passaram, até hoje ainda é assim. Muitos pegam esse texto e falam, você está em pecado, você não pode comer ceia, você não casou, você não pode dar ceia, olha, você não batizou, você não pode, e começam a colocar regras, muitas regras, e esquece que a ceia, diz o que? A ceia da Paz e Vida? Não. É da presbiteriana? Não. É do pastor João, é do pastor Paulo, do pastor Luiz? Não. A ceia é do Senhor. Quem convida para a mesa não sou eu, é Ele, eu sou convidado também. E ele convida a prostituta, ele manda ir para todos os becos e valados, é para convidar todos, porque ele diz que aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Então se eu não me alimento, eu morro, e se eu não como, eu não lembro, porque eu preciso, na hora que eu como, eu lembro que eu estou ali tomando, porque ele morreu, lá no passado, mas eu lembro que ele está me esperando lá no futuro, ele vai me buscar. Então eu começo com legalismo e começo a proibir. Aí dizem assim, mas o texto está dizendo que quem come indignamente... Comer indignamente, meu querido, nunca foi ser digno para comer. Digno você nunca será. Eu nunca vou ser digno da ceia. Ceia é graça, ceia, Jesus é a ceia. Coríntios 3 fala que Jesus é a nossa ceia. Se Jesus é a ceia, e eu digo não para Ele, eu não vou viver. Jesus é a nossa ceia, e ela não é dada para mim porque eu mereço, é porque eu preciso. Não é porque eu sou bom, é porque eu sou ruim. É porque eu não presto mesmo, é que eu preciso dele. É porque eu peco, que eu necessito dele. A ceia é por necessidade, não é por merecimento. E as igrejas dividem até cadeira. Olha, quem não vai tomar, fica sentado. Quem vai tomar, fica de pé. Quem está de pé não está em pecado, está beleza. É dizimista, está tudo bem. Quem não está, fica sentado, porque não está bem. Aí fica. Isso é legalismo, está pondo o dedo numa festa que não é sua. Um dedo numa festa que é do Senhor. Quantas pessoas são proibidas do cálice por causa disso, por causa daquilo, e esquece que o coração dela está focado no Senhor. Eu já participei de igreja em que eu fui tosado, eu fui privado de tomar ceia, eu fui proibido de tomar ceia. O meu dízimo servia, limpar forro eu servia para tudo, mas na hora de eu sentar na mesa eu não podia, por causa disso, por causa daquilo, porque é ex-presidiário, porque eu não sei o que, não podia. Mas Jesus sabia, e eu sabia, e ele também, e eu já sabia, porque eu já tinha esse entendimento. Eu só não ia confrontar a liderança, porque eu também respeito. O que eu tive que fazer? Eu tive que sair, porque não havia entendimento ali, e não há até hoje, infelizmente, medo. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor, Ele te convida. O que me proíbe de tomar ceia? É quando eu não entendo que Ele é Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, Ele veio. Quando eu não entendo, se eu entendi que Ele é Senhor, se eu entendi que eu sou miserável, se eu entendi que eu preciso dEle, sem Ele eu não sou nada, eu sou apto para a ceia. O batismo é outra história. A minha vida vai ser organizada. Ninguém aceita Jesus agora e amanhã está tudo em ordem. Não, é um processo. Eu não posso esperar ficar organizado para poder sentar na mesa do rei. Eu já estou no processo. Então quem que pode cear? Todo aquele que reconhece que Jesus é Senhor, todo aquele que deu sua vida para Cristo, ele é apto para a ceia. É apto, porque é lógico que em algum momento ele vai descer as águas, em algum momento ele vai ser um dizimista fiel, em algum momento ele vai organizar, porque Jesus entra para organizar, Ele vai pôr a tua vida em ordem. Então, fica em paz, fica tranquilo, porque Ele vai organizar. Você tem que tomar ceia.
Ele diz, examine-se, pois, a si mesmo. Por quê? Porque se eu não posso apontar o dedo para o Tiago. Não posso. Ceia é para mim, examine-se a si mesmo. Ceia é um lugar de uma ponta. Lembra quando Jesus na mesa falou assim, um de vós vai me trair? Já preguei sobre a unção da ceia. O que eles falam? Senhor, sou eu? Aí o outro, sou eu? Sou eu, porque a unção da ceia é assim, cata o cara e ele aponta para si, sou eu? É eu? É eu? Sim, porque esse aí eu muda. É comigo? Sou eu? Senhor, sou eu, estou examinando, olha, eu sou miserável mesmo, eu pequei, estou fazendo tudo errado, eu quero aprumar, eu quero mudar, eu quero deixar de ser soberbo, eu quero ser manso, eu quero ser humilde, eu não presto. Aí você vai ser, porque você reconheceu, você apontou para você, você viu o teu estado, você precisa de luz, a luz é Jesus, então é preciso entender isso, amém? Vamos ficar de pé, cantar um cântico, e nós vamos partir para a ceia. Entenda isso. Toda vez o mundo está em trevas, porque ele não entende, porque ele não quer entender, e porque ele quer entender com a sua própria cabeça. Não entenda com a sua mente, entenda com o Espírito. Nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar